Dezenas de milhares de pessoas encheram a Praça de São Pedro. A bandeira argentina foi cuidadosamente dobrada e colocada ao lado de um retrato conhecido. No interior da capela, Maria Helena Bergoglio agarrou o seu testamento, com a voz trêmula enquanto lia as linhas finais. Não deixo riquezas materiais, mas deixo-vos um tesouro incomensurável. Ninguém sabia o que continha o testamento, mas a reação da família chamou a atenção do mundo. Não ficaram desiludidos. Estavam a chorar, não pela perda de dinheiro, mas pelo que tinham acabado de perceber. O que é que o Papa Francisco deixou que fez chorar os seus familiares no funeral de uma das pessoas mais poderosas do mundo? Jorge Mário Bergoglio nasceu num bairro operário chamado Flores, em Buenos Aires, na Argentina. A sua família, de ascendência italiana, não vivia nem rica nem miserável, mas tudo na casa precisava de ser salvo. O seu pai era contabilista ferroviário, a sua mãe uma dona de casa tranquila, mas disciplinada. Como o mais velho de 5 filhos, Jorge estava habituado a assumir responsabilidades desde cedo. A sua infância não foi nada parecida com a de milhões de outras crianças em Buenos Aires. Exceto numa coisa, ouvia sempre atentamente quando alguém estava triste, mesmo que fosse um estranho. Quando era adolescente, Jorge adorava futebol e música. Era um ávido adepto do São Lourenço e jogava futebol com os amigos nas ruas. Embora estudasse muito, não imaginava que se tornaria padre. Depois do liceu, estudou engenharia química e endosmose non-éthique. Mais tarde, trabalhou num laboratório. Poucas pessoas sabem que trabalhou como segurança numa discoteca local e como governanta de uma família para ganhar algum dinheiro extra. A vida de Jorge enquanto jovem não era sobre a igreja, mas sobre independência, experimentação e ganhar a vida como qualquer outro jovem. O ponto de viragem aconteceu em 1958, quando Jorge tinha 21 anos, depois de uma confissão fatídica numa pequena igreja, disse que se sentiu profundamente tocado. Ninguém o obrigou à vida religiosa. Pelo contrário, a sua mãe era totalmente contra. Mas Jorge decidiu juntar-se aos jesuítas, uma decisão que o afastou de todos os outros caminhos seculares. Em 1969, foi ordenado sacerdote. Em 1973, no meio da turbulência política, na Argentina, tornou-se provincial dos jesuítas. Este foi um período brutal em que o regime militar sequestrou e torturou padres, intelectuais e dissidentes. Jorge era desconfiado e criticado, mas foi também durante este período que aprendeu uma grande lição sobre o silêncio, a paciência e o preço de se manter firme. Em 1998, tornou-se arcebispo de Buenos Aires. Notavelmente, recusou mudar-se para o Palácio Episcopal, optando por viver num pequeno apartamento numa área residencial modesta. Cozinhava as suas próprias refeições, lavava as suas próprias roupas e viajava de autocarro. A polícia local chamava-lhe o bispo que todos viam no metrô. Quando foi feito cardeal, em 2001, Jorge não mudou o seu estilo de vida. Levou apenas uma pequena mala para o Vaticano. Durante o conclave de 2005, foi considerado candidato a papa, mas desistiu na ronda final. Em 2013, após a renúncia do Papa Bento XVI, Jorge Mário Bergoglio tornou-se o seu sucessor, adotando na história o nome de Papa Francisco I, vindo do Hemisfério Sul, da América Latina e da Companhia de Jesus. A escolha do nome Francisco, uma referência a São Francisco de Assis, que abdicou da sua fortuna para servir os pobres, foi a primeira declaração clara que não necessitava de explicação. A partir desse dia, o mundo começou a ver um Papa diferente. Nada de cobertura no Vaticano, nada de elegantes sapatos de couro vermelho, nada de vestes brilhantes. Vivia na mais simples Casa Santa Marta e conduzia um Fiat 500. Muitas pessoas não acreditavam que esta simplicidade fosse real, pensando que se tratava de uma imagem encenada. Mas aqueles que viviam perto dele em Buenos Aires disseram que viveu da mesma forma durante décadas. Francisco não escolheu a simplicidade para impressionar. Era a sua maneira de ser. A viagem de Flores ao Vaticano não foi triunfal, mas uma série de decisões que desafiaram as expectativas sociais. Jorge Mário Bergoglio abdicou do dinheiro, do estatuto, do conforto, dos aplausos e até de pequenas coisas como o direito ao silêncio. Cada passo teve o seu preço. E de tudo o que deixou para trás. A única coisa que manteve foi a razão pela qual entrou na capela aos 21 anos. Em primeiro lugar, a simples crença de que viver para os outros é a única coisa que importa. No seu primeiro ano, foi franco nas suas críticas aos clérigos que viviam luxuosamente, chamando-lhes perdidos na sua espiritualidade. Em busca de conforto,
Francisco não estava disposto a andar num carro de luxo numa cidade onde os pobres pediam esmola nas ruas. A declaração não era retórica. Foi apoiado por ações. Ordenou uma auditoria abrangente às instituições financeiras do Vaticano. Introduziu regulamentações contra a lavagem de dinheiro. E exigiu relatórios financeiros públicos sem precedentes. Mas mais importante é a forma como Francisco olha para as questões globais numa perspectiva moral. Não separa o seu papel de Papa da sua responsabilidade para com o mundo. Em 2015, publicou Laudato Si', um documento que pedia à humanidade que reconsiderasse a sua relação com a natureza. O documento não se destinava apenas aos católicos, mas a toda a humanidade. Francisco descreveu a Terra como a nossa casa comum e alertou que a destruição ambiental não era uma questão científica, mas moral. Quando as pessoas escolhem o lucro em vez da responsabilidade, os mais pobres são os primeiros a sofrer. Produziu então Fratelli Tutti, um documento que clamava pela fraternidade entre pessoas de todas as religiões, etnias e ideologias. Defendeu que o conflito não surge das diferenças, mas da ausência de confiança e de diálogo. O documento foi bem recebido por líderes muçulmanos e ortodoxos e foi um passo importante para curar divisões centenárias. Em 2024, publicou Dialexit Knows, a primeira vez que um papa questionou seriamente a tecnologia e a inteligência artificial. Francisco não só estava preocupado com a possibilidade de as máquinas substituírem os humanos, como também alertou para a perda da identidade moral num mundo governado por algoritmos. Chamou-lhe uma crise de silêncio moral. Se um futuro papa lesse estes documentos, poderia constatar que eram a verdadeira vontade de Francisco. Não um documento legal selado num cofre do Vaticano, mas um conjunto de valores construídos publicamente, passo a passo, ao longo de mais de uma década de gestão da Igreja. Não tenho conta bancária, disse uma vez Francisco num encontro privado com jornalistas. Não tenho casa própria, mas sei o que estou a deixar para trás. E disse-o não com orgulho, mas com o tom de um homem que conhece as consequências de cada decisão. Quando um papa se recusa a possuir, se recusa a dar propriedades aos seus parentes e se recusa a deixar que a Igreja se torne uma fossa de dinheiro sujo. O que deixa para trás é um teste moral para as gerações futuras. O próprio Francisco não lhes chamou tesouros. Mas quando Maria Helena e os seus familiares leram os documentos, compreenderam. Eles entenderam. Foram o único legado que lhes deixou. Algo intangível, incomensurável, mas o suficiente para os fazer chorar no seu funeral. Porque este homem, este irmão, viveu como ele disse, e morreu sem que ninguém pudesse dizer que tinha traído aquilo em que acreditava. O que ficou da família é que o Papa Francisco tinha 4 irmãos. Mas, no final da vida, o único familiar com quem manteve contato regular foi a sua irmã mais nova, Maria Helena Bergoglio, que vivia na Argentina com os seus 2 filhos. A pequena família, durante mais de uma década como Papa, manteve-se discreta nos meios de comunicação social. Não havia provas de que usassem a sua influência para ganho pessoal. Não houve qualquer indicação de que tenham recebido apoio financeiro do Vaticano. Para Francisco, isto era algo que mantinha ativamente. Durante anos, ligou a irmã 2 vezes por mês. As chamadas não eram sobre religião, não a política do Vaticano. Os tópicos eram geralmente sobre comida, o tempo ou simplesmente perguntar: ainda se pode dar um passeio? Francisco disse uma vez aos seus guarda-costas para não registrarem ou manterem um diário das suas chamadas para casa. Acreditava que se cada conversa com a minha família se tornasse um documento histórico, eu deixaria de ser família. Maria Helena nunca seguiu um caminho religioso. Trabalhava como administradora numa escola, vivendo uma vida normal nos subúrbios de Buenos Aires. Quando Jorge se tornou papa, ela foi a única na família que ousou fazer-lhe uma pergunta direta. Ainda sou seu irmão ou agora faço parte do Vaticano? Ele respondeu: enquanto mantiveres o meu número, eu ainda serei o Jorge. Em 2025, nas suas memórias, publicadas por Francisco sob o nome Esperança, escreveu uma breve passagem sobre Maria Helena. A minha irmã não me pediu para saber mais, mas para ter a certeza de que não me tinha esquecido de quem era. Foi uma passagem rara em que mencionou os seus familiares num livro oficial, porque a maior parte da vida do Papa Francisco é uma história sem um historial familiar. No funeral, Maria Helena não apareceu perante as câmeras. Ficou recuada nos bancos da família. O testamento que ela leu nesse dia, não uma declaração de bens, mas um documento manuscrito, continha 3 coisas que Francisco pediu à família para cumprir. Em primeiro lugar, não aceitar donativos,
presentes ou trabalhos simbólicos de qualquer organização que usasse o seu nome. Segundo, não publicar memórias, cartas ou fotos pessoais se a intenção for obter lucro. 3. Continuar a viver como a família vivia, sem depender da sua reputação para privilégios especiais. Para muitos, estas são 3 linhas duras, mas para Maria Helena, eram a forma de Francisco se manter fiel ao último valor em que acreditava, e não fazer do respeito uma ferramenta. Após o funeral, ela disse brevemente à imprensa: "Ele não nos deixou nada para partilhar, mas deixou-nos algo para guardar com honra." Os 2 sobrinhos de Francisco, filhos de Maria Helena, também nunca lá apareceram publicamente em nenhum evento do Vaticano. Recusam entrevistas, não aparecem nos mídia e não usam o nome Bergoglio para procurar oportunidades. Segundo os amigos, aprenderam desde pequenos que o tio Jorge não é uma pessoa famosa, apenas faz um trabalho especial num ambiente especial. Esta atitude não vem da vaidade. Ela vem de um princípio acordado pelos membros sobreviventes da família para deixar Francisco viver o seu papado sem estar limitado pelas expectativas da família. Isto é muito diferente da imagem de famílias poderosas, frequentemente vista na política ou na religião, onde os parentes podem tornar-se uma espécie de satélite do poder central. No caso de Francisco, os parentes são baluartes, não extensões. O valor que lhes deixou foram princípios. Era a forma de se recusar a tirar vantagem. Era a atitude de manter uma distância adequada do ralo. E porque ele não deixou nada além destes princípios, choraram. Não por perda material, não por desilusão, mas porque compreenderam que o papel da família não lhes dava privilégios. Mas antes uma tarefa mais pesada, manter limpa a memória de um homem que viveu exatamente como ele disse: o preço da integridade. Um dos primeiros grandes golpes à sua reputação ocorreu na forma como lidou com o escândalo de abusos sexuais no Chile. Em 2018, Francisco defendeu inicialmente um bispo acusado de encobrir abusos, dizendo que não tinha visto provas claras. A declaração provocou imediatamente uma reação negativa. Dezenas de vítimas vieram a público e os grupos católicos pediram transparência. Mais tarde, Francisco admitiu que estava errado, enviou uma investigação independente e aceitou a demissão de todos os bispos chilenos. Mas a ferida na sua fé não foi facilmente curada. E aos olhos de muitos, foi o momento em que perdeu a integridade. Lutou muito para manter as decisões de Francisco, que também foram socialmente controversas, quando permitiu que casais do mesmo sexo fossem abençoados em 2023. Foi criticado por ambos os lados. Os conservadores acusaram-no de ir contra os ensinamentos da igreja. Os progressistas disseram que ele não foi suficientemente longe porque ainda não aceitava o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Francisco não reviu o texto nem deu uma conferência de imprensa para explicar. Disse simplesmente que o amor não deve ser negado a ninguém. Dentro do Vaticano, as suas reformas tocaram nas áreas mais sensíveis. Finanças. Interrompeu investimentos obscuros. Dissolveu várias fundações suspeitas de terem ligações com oligarcas e, principalmente, acabou com a imunidade financeira de vários cardeais sêniores. Essas ações isolaram-no internamente. A dada altura, segundo Il Messaggero, um grupo de cardeais tentou secretamente pressioná-lo a demitir-se, alegando problemas de saúde. Francisco continuou a trabalhar, mas as demissões ou substituições de muitos dos seus colaboradores mais próximos. Nas redes sociais, especialmente nos canais extremistas, surgiram teorias da conspiração de que Francisco está a esconder bens, que é uma figura de 2 caras que vive na pobreza para esconder o seu poder interior. Um site de notícias pouco ortodoxo chegou a chamar-lhe cobra de chapéu branco. Estas acusações não têm qualquer fundamento, mas espalharam-se amplamente, especialmente nas comunidades conservadoras que não gostam da sua abordagem à sociedade. As tensões também vêm da política internacional. Em 2016, Francisco criticou duramente a construção de um muro na fronteira entre os USA e o México, considerando-a anticristã, o que o colocou em conflito direto com o então presidente do Brasil, Donald Trump. Desde então, tornou-se alvo de ataques por parte de veículos de comunicação de direita, mas não retirou a sua declaração. Em vez disso, insistiu que a fé não é usada para construir muros. O preço não foi apenas desfavor, era a solidão de ser questionado pelo próprio sistema que liderava. Francisco disse um dia a um padre da sua confiança que ninguém é tão opositor como aquele que tenta manter as coisas certas. A observação nunca foi tornada pública, mas foi posteriormente confirmada no diário particular do padre. Vista de fora, Francisco parece ser um líder mundialmente adorado, mas, dentro do Vaticano,
As suas decisões reformistas deixaram muitas forças insatisfeitas. Francisco sabe disso e aceita, porque entende que se jogar pelo seguro, evitando conflitos, o único legado que deixará será o do compromisso, o legado da luz. Nessa noite, a Praça de São Pedro estava completamente vazia. As pessoas estiveram em silêncio durante horas, sem programa, sem organizadores, sem guias. Apenas a luz das velas de dezenas de milhares de mãos levantadas se refletia nas antigas paredes de pedra. Alguns transportavam fotos do Papa Francisco. Outros seguravam apenas pedaços de papel com linhas que ele tinha escrito. A frase mais repetida nessa noite foi: "Vives como acreditas." Da Europa à América do Sul. De África às pequenas comunidades católicas. Na Ásia, as paróquias de todo o mundo estão a realizar missas memoriais. Mas o que é notável é que muitas das celebrações não vêm das igrejas, mas das pessoas. Um grupo de zeladores no Rio de Janeiro montou um pequeno altar na calçada. Acendeu velas e declamou excertos da Laudato Si. Um grupo de estudantes em Nairobi acampou no campus, lendo uma versão inglesa da Fratelli Tutti. Estas imagens não precisam de orientação da igreja. Acontecem por si mesmas, silenciosa e verdadeiramente. Nem todos concordaram com todas as decisões que Francisco tomou, mas muitos acreditaram no seu legado principal: bondade sem declaração e compaixão sem razão. Num mundo cada vez mais dividido pela ideologia, política e tecnologia, o legado de Francisco não está em nenhuma regra. Está na escolha de viver, devagar, viver com clareza e viver para os outros. Ele próprio disse: "Não tenho a ambição de deixar nada de grandioso. Só quero ser lembrado se for ouvido." Estas palavras apareceram na última página do texto que Maria Helena leu no funeral. Não houve manifesto, nem pregação, apenas uma conclusão gentil de um homem que nunca se colocou no centro. Anos após a sua morte, os estudiosos irão certamente resumir o reinado de Francisco em números. Quantos documentos foram emitidos? Quantas reformas financeiras? Quantos assuntos internos foram tratados? Mas, para a maioria das pessoas que o conheceram pelo menos uma vez, o que mais se lembra dele não são as políticas. É a forma como apertava as mãos, a forma como fazia uma vênia, a forma como não deixava que a distância formal obscurecesse a pessoa. No primeiro dia em que chegou, eu estava prestes a curvar-me diante dele, recordou um funcionário da estalagem de Santa Marta. Ele disse: "Podes tratar-me por Jorge. Nós os dois trabalhamos aqui. Este pormenor não está registrado nos livros, mas são pormenores como estes que fazem Francisco viver mais do que qualquer sermão. O legado que deixou não pode ser dividido. Não pode ser medido. Não pode ser transferido. Não está num banco. Não está num testamento legal. Não tem valor de mercado." Mas isso é visível na forma como as pessoas mudam depois de o conhecerem. Na forma como os seus familiares defendem os princípios pelos quais ele viveu e na forma como os pobres se sentem valorizados quando ele aparece sem cerimônias. Maria Helena não disse mais nada após o funeral. Ela regressou à sua vida cotidiana em Buenos Aires. Quando abordada por um jornalista estrangeiro para uma entrevista, disse apenas: "Não estamos de luto por um papa. Estamos de luto por um irmão. E o mais difícil não é aceitar a sua morte, mas manter-se fiel àquilo em que acreditava enquanto o mundo muda tão rapidamente." Não houve música nos momentos finais do culto. Sem hino familiar. Apenas uma gravação foi reproduzida. A voz de Francis é suave e clara. "Se vos deixo algo, é a convicção de que a bondade tem um lugar neste mundo, seja no Vaticano ou nas ruas." Talvez o que as pessoas se lembrem sobre o Papa Francisco não seja o que ele manteve enquanto foi vivo, mas o que ele estava disposto a abdicar para se manter intacto. A história do tesouro que fez a sua família chorar não é sobre dinheiro, mas sobre como uma pessoa vive, para que no final os seus entes queridos não sintam que perderam, mas sintam que têm de continuar. Se também encontrou algo que vale a pena refletir sobre a vida dele, deixe um comentário. Gostaríamos de saber o que pensa. E se achou este vídeo valioso, não se esqueça de o partilhar com outras pessoas e de subscrever para não perder as próximas grandes histórias. Obrigado por ficar até o fim.